Já falamos do tema, né? Então vamos para o texto da palavra. Eu convido os irmãos a se porem de pé para a gente ouvir a palavra. O texto de hoje está em Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50. Eu vou ler na versão NVI. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia. Tudo bem aí? Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um devia 500 denários e o outro 50. E nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Eu não consigo controlar aqui. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a te salvou. Vá em paz. Amém? Amém. Vamos orar aqui. Senhor Deus e Pai, Senhor, esta é a Tua palavra, Deus. Te pedimos, Senhor, que a Tua graça esteja sobre este pregador e tenha total liberdade o Teu Espírito Santo para mudar o que for necessário para que a Sua igreja receba o alimento a que foi destinado a ela hoje, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, usa-me, Senhor, não o homem, Senhor, mas usa somente aquilo, Senhor, que o homem preparou. E se for necessário, mude conforme a tua vontade, Pai amado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pode sentar, irmãos. Eu vou fazer uma pequena mudança aqui que eu não consigo acompanhar por ali. Vou ficar meio de lado aqui. Você consegue me trazer aqui? Amém. Valeu. Meus irmãos, desculpe a virada aqui. É que eu queria sincronizar o que vai passar na tela e eu não consigo enxergar direito lá no fundo. Ok, amados. Então, no nosso percurso, nós vamos
nós vamos tratar de uma coisa chamada banquete, convidados e penetras. Meus irmãos, você já esteve num jantar de gala, num banquete? Palavra pomposa, né? A gala, o banquete, é uma coisa que sei lá, parece tão importante, tão difícil, né? E numa coisa pomposa como essa, 3 coisas, né, chamam a atenção da gente. O motivo desse jantar de gala, o protocolo que esse jantar de gala tem e os participantes desse jantar, especialmente o anfitrião ou o dono da festa, os convidados, e sempre tem penetra. O motivo pode ser um casamento, um jantar para arrecadar fundo para a campanha política, está chegando aí as próximas eleições, um jantar dançante num cruzeiro, uma festa, alguma coisa assim, algo muito memorável. E o protocolo, né? O protocolo, você já deve ter visto aqueles convitinhos com aquela letrinha lá, Recevez s'il vous plaît, né? RSVP. Aquilo ali você tem que ligar. Porque se você não ligar, o dono da festa não sabe quanto tem que comprar de mantimento para preparar aquele jantarzinho para você. Então, tem que ligar. E também tem que saber que traje que eu vou, né? Você não vem para um culto de bermuda, né? Você não vai para um casamento de roupa de, sei lá, tem um traje adequado para o evento, né? E o convite, né? Que você tem que mostrar para poder entrar. Finalmente, temos os participantes, né? Meus amados, eu queria te perguntar uma coisa: por que existe penetra num lugar desse? Porque o penetra, quando ele vai num lugar desse, ele corre um risco muito grande de ser colocado para fora, de ser humilhado. Por que alguém vai sem convite para um evento desse? Eu diria que o penetra, quando vai, ele tem um motivo muito que vale a pena para ele, então ele vai mesmo. Ele vai correr o risco. Então, o tema de hoje que nós vamos como que convidados desprezados e penetras devem reagir às provocações do mundo. Então, esse é o tema de hoje. E como contexto, vamos tentar dar uma visão para vocês poderem entender bem por que esse texto parece óbvio, mas tem muita coisa que a cultura, o que o povo vive, né, não está ao nosso alcance. Então, no nosso dia a dia, por exemplo, se um paulista chega aqui no Maranhão, que é o meu caso, 10 anos atrás, e vai se comportar exatamente como a gente se comporta lá, vai ser taxado de mal educado, frio, porque paulista é muito objetivo, muito focado, muito seco. Então, a gente tem que procurar entender quando chega alguém de fora, ou a gente vai estudar alguma coisa de fora, tem que entender por que ele age dessa maneira. Então, no nosso contexto, né, esse texto que nós acabamos de ler, acontece no período do Império Romano. O texto narra o acontecimento do primeiro ano do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele teve 3 anos de ministério somente. E durante o primeiro ano é que acontece essa passagem que nós acabamos de ler. Israel estava sob o jugo do Império Romano. E Roma era um estado laico, gente. Permitia que os povos conquistados tivessem cada um o culto de suas próprias religiões. E os judeus seguiam a lei de Moisés, os escritos de Salmos e dos profetas, basicamente isso. Interessante é que, em casos, e tinha também o Sinédrio, né? O Sinédrio era como se fosse o Supremo Tribunal Federal do Brasil. O Sinédrio era composto pelo sumo sacerdote, por alguns fariseus proeminentes, né, da sociedade,
doutores da lei, os escribas, e alguns anciãos. Então, esse colegiado, ele era a nata, né, de que cuidava de como é que as coisas deveriam acontecer em termos de poder judiciário ali na região de Israel. E o Estado de Israel, até que viveu um esplendor no tempo do rei Salomão, ele havia sido conquistado, né, pela Babilônia, e citado lá em 2 Crônicas 36, de 21 a 24, o povo foi levado cativo e ficou lá 70 anos. E desde então, nunca mais teve liberdade. Depois dos babilônios, apesar de ter voltado para Israel, eles continuaram como uma satrápia ligada à Babilônia. Depois, uma satrápia ligada ao Medo-Persa. Depois, uma colônia do Império Grego. E depois, uma colônia do Império Romano. Então, é nesse contexto que Israel está vivendo agora, no ano 30 depois de Cristo. E nesse contexto, havia vários profetas falando que viria um Redentor para a nação de Israel. Em Isaías 35, 4, diz assim: dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então o povo estava, apesar de estar lá passando como colônia de Roma, ele tinha esperança de que ia surgir um Redentor. Também Jeremias 23, versículo 5 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o nome com que o chamarão: o Senhor, justiça nossa. Então, meus amados, Israel estava vivendo ali como colônia, tudo isso que nós vimos aí, mas ele acreditava que viria um libertador. Eis que surge então um mestre itinerante, um rabi, que anunciava o reino de Deus. Nesses dias, o Senhor Jesus, ele estava com 30 anos, ano 30 depois de Cristo, aproximadamente. E esse Jesus, chamado rabi, porque dominava muito bem as Escrituras, ele começou o seu ministério de 3 anos para falar das coisas que era a sua missão terrena. Queria mostrar para vocês um mapinha, Israel estava dividido em 4 tetrarquias, e o Senhor Jesus, ele cresceu na cidade de Nazaré. Nazaré era uma cidade próxima a Séforis, que era a capital da Galileia, que era governada por Herodes Antipas. Mas quando ele começou o ministério, ele foi para Cafarnaum. Interessante que Cafarnaum ele fica numa rota das estradas romanas, estradas bem construídas, que até hoje elas estão funcionando. E ela era uma cidade muito próspera por causa da economia ligada à pesca na região ali. Esse Jesus, ele era um mestre, um rabi que realizava milagres. No seu primeiro ano de ministério, ele visitava a sinagoga e ensinava as Escrituras. E no decorrer disso daí, as pessoas vinham e ele percebia que as pessoas estavam doentes, então ele operava milagres. E nesse momento ele já tinha operado 11 milagres.
Aqui na cidade de Caná, é onde o Senhor Jesus fez o primeiro milagre dele, quando começou o ministério. Aquele casamento que a mãe do Senhor tinha sido convidada, e o Senhor Jesus foi junto com os seus discípulos, né? E ali as festas, ainda bem que a gente está no Brasil, né? Quem é pai aqui, porque as festas duravam uma semana, né? E os pais tinham que bancar ali comida, bebida. E nesse evento lá em Caná, o vinho acabou no terceiro dia. Não sei se você se lembra dessa passagem. E acabou, e isso é uma vergonha para, né, para a família, os noivos, né? E aí a mãe do Senhor Jesus pediu para ela dar um jeito, né? E ele deu um jeito, ele transformou a água em vinho. Vocês lembram dessa passagem? Também em Caná, ele curou a filha de um oficial. Tudo isso está relatado em João, capítulo 2, versículo 1, e João, capítulo 4. Também, em Cafarnaum, ele expulsou o espírito imundo de uma pessoa que estava na sinagoga, está em Lucas 4. Curou a sogra de Pedro. Curou o servo de um centurião, em Lucas 7. Né? E também, em Naim, ele viu aquele enterro de uma viúva levando o seu filho único ali, viúva, já dependia do filho, o filho falecido. Jesus ficou com tanta compaixão que ele ressuscitou o filho da viúva. Passagem, vocês lembram disso também, né? Então, esse Jesus, ele era uma pessoa que estava no teu primeiro ano de ministério e já fazendo milagres. E esse Jesus, ele se dizia profeta e filho de Deus. Em Lucas 4, versículo 24, está escrito, continuou ele dizendo, depois de um discurso que ele teve, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Ou seja, ele se assumiu como profeta, ele se declarou profeta. E pior ainda, Lucas 4, de 16 a 21, a gente vê lá, olha, ele foi para Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu para o assistente, assentou-se, e todo mundo na sinagoga prestando atenção, e ele diz simplesmente: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, aí ele assumiu, ele declarou a divindade dele. Maravilhoso, né, meu amado? Então, com essa narrativa, nós podemos concluir que o Senhor Jesus, o Mestre Jesus, é Cristo, é o ungido de Deus, é o Filho de Deus. Então, com base nessa contextualização, então nós vamos então agora para a palavra, né? A palavra, então, nós vamos tentar discorrer esse texto, buscando comprovar que o Senhor Jesus, o Mestre Jesus, ele se declara Filho de Deus. Ok. Os fariseus e os mestres da lei, então, eles estavam há um ano ouvindo falar do Senhor Jesus, essa pessoa que inexplicavelmente fazia milagre, essa pessoa que conhecia as Escrituras como ninguém, explicava tudo, fazia e acontecia, como diz no nosso jargão, né? Era o cara, né? Esse Senhor Jesus, ele estava incomodando muita gente, porque existia lá os doutores da lei, existia lá os fariseus, existia lá o sacerdote, ou seja, a membresia do Sinésio, todo mundo, né, estava incomodado porque
ele fazia algumas coisas que não batia com o que estava previsto na lei de Moisés. Por exemplo, ele fazia milagre no sábado, né? E milagre no sábado não podia. Quer dizer, lá em Êxodo capítulo 20, versículo de 8 a 11, ele fala que o sábado é do Senhor e nenhum trabalho deve ser feito. Mas Jesus entendia que livrar algum doente de alguma enfermidade, paralisia, a pessoa que tinha a mão mirrada e que ele devolveu para ser normal, a pessoa que era cego de nascença, que passa a enxergar, a pessoa que era coxa, que não conseguia caminhar direito, ele entendia que esse tipo de coisa não podia esperar mais um dia sequer. Então, mas o pessoal do status quo ali, né, aquele status já definido, eles não. Por que não esperou segunda-feira para curar? Por que não lavou as mãos para poder se alimentar? Lavar as mãos, irmãos, é o procedimento que tinha que lavar uma vez, lavar duas vezes. Era um ritual. E o pessoal era mais simples, chegava, lavava a mão e pronto. E eles não concordavam com esse tipo de coisa. Então, Jesus estava incomodando as pessoas. Então, o texto de hoje é a narrativa de uma provação que o Senhor vai passar quando ele é convidado para um banquete. E nesta caminhada de que o Senhor Jesus... Deixa eu tentar mudar aqui um pouquinho. Nessa caminhada que o Senhor Jesus é o ungido de Deus, é filho de Deus, a gente vai passar por 5 pontos, né? A primeira delas existe segunda intenção no banquete. A verdadeira causa de ter convidado o Mestre Jesus para um banquete eram segundas intenções. Uma penetra, ensina o que é fé em ação. O dom de uma profecia em ação, em curso. O ensino da doutrina do perdão através da parábola. E, finalmente, o Senhor reafirmando a sua divindade. Então, vamos para o primeiro, as segundas intenções. Meus irmãos, o banquete. Na cultura judaica, era comum realizar esse tipo de jantar, né, onde o dono da casa convidava as pessoas ilustres. E o Senhor Jesus, como sendo um rabi itinerante, ele era uma pessoa ilustre. Só que eles estavam muito incomodados, eles queriam ver se realmente ele era quem eles tinham ouvido falar, né? Então, nesse tipo de banquete, o dono da casa convidava naturalmente seus amigos, né? E o convidado especial, que era esse rabi que estava visitando. Ok. E interessante é que os penetras eram bem-vindos nesse tipo de banquete. Assim, o banquete ficava assim, numa sala ampla, né? E os penetras poderiam ficar encostados na parede, de pé, ou sentado ou agachado. E quanto mais penetra, maior é o prestígio do banquete. Porque, ou seja, a plateia, grande plateia para ouvir aquilo que o mestre estava falando, graças ao convite do Simão ali, que está patrocinando esse jantar, né, o fariseu. Ok. O protocolo de um banquete, na chegada de um convidado, cada tipo de festa tem um protocolo, né? Nós já vimos que tem o RSVP para confirmar, mas quando a pessoa chega lá, o protocolo nosso entrega o convite para mostrar que você é a pessoa que foi convidada, né?
as nossas esposas, namoradas, noivas, vão com o seu vestidinho bonitinho, tira a parte de cima, entrega lá na chapelaria, guarda lá e pronto, tá prontinho para poder desfrutar do jantar. Num banquete judaico, o protocolo era um pouco diferente quando chegava. As estradas, né? Bom, o servo, né? O empregado do dono da casa, ele recebia o convidado. O convidado tinha seus pés lavados e secados. Por quê? Né? Porque ali, ali em Israel, naqueles tempos, as ruas dali era tudo de terra batida. E o calçado dos homens, né? Nem digo das mulheres, porque um tipo de banquete desse era para os homens, né? As mulheres, vocês sabem, né, que a cultura do Oriente, oriental, as mulheres ficam mais em casa, né, cuidando das outras coisas. Enfim, os homens, o calçado deles era uma sandália aberta. Então, você imagina você andar lá com a sandália, né, por menor que seja o trajeto da tua casa até a festa, você se empoeirou todo, né? Enfim, o convidado tinha os pés lavados e secados. Aí, o dono da casa, o anfitrião, ia lá, cumprimentava, dava o ósculo santo, né, beijinho santo ali, e usava um azeite, que era uma água de colônia, e ungia o convidado. Esse era o protocolo. E aí, o convidado era levado para uma mesa em formato de U, né? E se reclinava nesse sofá, e chamava de triclinium. E o convidado mais ilustre, né, seria o primeiro a ser recebido e sentava ali na cabeceira da mesa de U, do lado do dono da casa. E quando todos os convidados estavam acomodados, então é que a refeição começava a ser servida. E olha que era uma refeição que durava horas, né, 3 horas. E durante esse come e bebe, então, os convidados e o dono da casa se exultava, né, conversando com o convidado, o rabi que estava visitando, perguntava, e aí, o que você tem de novidade? E ele dava o parecer dele sobre determinada parte da escritura. E era uma festa, era uma coisa bonita, né? Ok. Aí nós vemos as segundas intenções reveladas. O versículo 36 diz: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Se ele chegou e reclinou à mesa direto, significa que o anfitrião não honrou o convidado. O mestre Jesus, o rabi Jesus, não recebeu nadinha daqueles procedimentos. Ele foi humilhado pelo Simão, que é o anfitrião do jantar. Meus irmãos, como é que você reagiria numa situação dessa? Você foi convidado e você chegou lá, era um trote. Eu não sei se vocês se lembram, acho que no penúltimo Oscar, tem um ator muito... Eu continuo sendo fã dele, chamado Will Smith. E o apresentador fez alguma gracinha com a esposa dele, e ele ele não usou pano quente. Ele foi lá, o apresentador pensou que ele recebeu um abraço, ele recebeu um murro do Will Smith. Eu acredito que nós, como crentes no Senhor Jesus, que já aprendemos tanta coisa boa, a gente jamais iria dar um socão no Simão, só por causa de um trote e uma vergonha dessa. Mas, irmãos, eu me lembro muito bem quando eu era engenheiro lá na Digilab, uma empresa do Bradesco, há muito tempo atrás, 80 e pouco, que a gente costumava levar os estagiários para almoçar num restaurante japonês.
E a gente falava para eles, olha, tem que comer essa bolinha verde aqui, né? Que é muito bom para abrir apetite. A bolinha verde era uma bolinha de wasabi, né? É uma raiz bem brava, bem pimentada, bem difícil mesmo. A gente fazia isso e dava risada, né? Isso não se faz, porque acabou o almoço do estagiário. Mas como se diz, estagiário não é gente, né? Então, como é que você reagiria se você é um profissional, né? É convidado para um evento desse? Estou imaginando, né? A diretoria da SBT convida o nosso irmão Márcio para um evento lá, ou então, né, a Globo convida os nossos irmãos que trabalham na Globo, chega lá, é um trote, né? Como é que você reage, né? Então, nós temos que aprender a reagir como o Senhor reagiu hoje, né? Então, o segundo ponto dos 5 que a gente vai percorrer é: um penetra e ensina o que é fé em ação. O versículo 37 em diante diz assim: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastre com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. E chorando, começou a lhe molhar os pés com as suas lágrimas, e depois enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Como é, né, que essa mulher penetra, né? Ela está nesse jantar. Lá nos tempos bíblicos de Israel, né, uma mulher não deveria, né, sequer sair só, muito menos ir num banquete, porque é um negócio reservado para os homens, e muito menos de penetra. E no versículo 37 ainda diz que ela era uma pecadora. E essa colocação é de que a conotação é de uma prostituta. Bom, talvez, sendo prostituta, não tem nada a perder, então eu vou. E lembre-se, todo penetra que vai em algum lugar, ele tem um motivo muito importante para ir de penetra. Eu queria muito ir, mas não fui convidado, mas eu vou de penetra. Vai sofrer alguma coisa? Vai, mas vale a pena porque eu preciso de ir, né? E ela foi. Agora, ela se pôs atrás e aos pés do Senhor. Como é que ela se pôs? Atrás e sobre os pés do Senhor. O nosso banquete, né, é uma mesa onde os convidados sentam normalmente um de frente ao outro, né? E como é que ela pode se sentar aos pés do Senhor, né? Então, vamos entender aqui um pouquinho, né? Os banquetes daquela época, eu falei um pouquinho, era em uma mesa em formato de U. Era um formato de U, assim, esse U, e ao longo, na cabeceira da mesa, ficava o dono da festa, o convidado principal, e nas laterais ficavam as pessoas. Esse tipo de convidados. E os penetras ficavam nas paredes, né? E esse tipo de sofá tem gente que tem esse tipo de sofá, né, em casa, para uma espreguiçadeira, até não me lembro o nome, chaise-longue, né? Isso. E aí, né, um outro, aqui dá para ver melhor. Então as pessoas, depois de ter os pés lavados, né, estava aí com os pezinhos limpos, ou então com alguma meia, sei lá, para ficar assim. Então era assim, e por conta de ser assim, então explica que realmente ela tinha acesso aos pés do Senhor, né, para poder fazer o que aconteceu aí. E aí nós vemos um comportamento incomum aí. Bom, os penetras, eles costumavam chegar cedo.
chegava até antes dos convidados. Por quê? Porque eles queriam garantir o lugar, né? De preferência ficar de frente, né, para o centro do U ali, para poder ver o convidado principal, né? Mas quem chegava depois ia se colocando dos lados, até que ficava cheio. Aí talvez se alguém ficasse de pé, podia ficar sentado, sei lá, aí lotação. Aí começa a chegar os convidados. Então, a pecadora já estava ali quando começaram a chegar os convidados. E essa mulher, ela percebeu então que o Senhor, ele foi humilhado. Todo mundo recebeu o tratamento, teve os pés lavados, e o Senhor Jesus não foi tratado do jeito que deveria. E ela chora. Por que ela chora? Ela chora de raiva. Porque certamente ela já tinha sido perdoada em algum outro evento que ele tivesse visto, porque o Senhor Jesus, além de estar na sinagoga, né, ele fazia discurso público. Não sei se vocês se lembram, né? Em Mateus 5 tem o Sermão do Monte, tá certo? Tem vários outros tipos de eventos. Ela poderia ter estado num local desse. Então ela está ali naquele lugar, e quando ela vê aquilo, ela chora. Ela chora por quê? Por conta de que é uma pessoa que teve seus pecados perdoados, então ela está ali emocionalmente comprometida ali, está ali, agradecido a Deus. Mas ela chora mais de raiva. Por quê? Como é que o Senhor Jesus, uma pessoa tão bondosa, né, pode ser humilhado publicamente dessa forma? E ninguém faz nada. Gente, eu quero que vocês tentem imaginar uma coisa, né? Eu acabei de falar que as ruas não tem asfalto, não tem calçada, é tudo de terra batida. E o Senhor Jesus deve ter chegado ali com os pés bem empoeirados, bem sujo mesmo. E quando ele entra e ele se reclina no triclínio que sobrou para ele, porque ele não foi nem honrado, nem recebeu com beijo, então ele deve, em vez de ficar na ponta, ele ficou no cantinho de cá, né? Então chega essa mulher pecadora, né? E sem bacia, sem água, sem toalha, ela chega e ela está chorando um choro de raiva por conta do dono da casa, e chora, e esse choro é tamanho que ela consegue lavar os pés do Senhor. E aí acontece uma coisa de grandeza e desapego. Lá em Israel, no Oriente Médio em geral, uma mulher, ela não pode soltar os cabelos, ela tem que andar de cabelo preso. Tem outras religiões que tem que usar até burca no rosto, porque não pode mostrar o rosto. Mas ali podia mostrar o rosto, só não devia guardar os cabelos. Quando uma mulher solta os cabelos, ela está praticando um ato obsceno, devasso. Para eles é uma provocação sexual. Mas a pecadora, ela acabou de molhar os pés do Senhor, tem que secar. Cadê a toalha? Ela não pensou duas vezes, ela soltou o cabelo e secou os pés do Senhor, mesmo passando, né? Também uma prostituta não tem mais nada a perder, certo? Então eu não estou nem aí, eu quero adorar o meu Senhor. E ela vai e seca os pés do Senhor. Em seguida, já que está seco, né? O protocolo exigia que o dono da casa beijasse, desse o ósculo santo. E ela então, ela faz às vezes do dono da casa, ela beija os pés do Senhor. E ela aproveita, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume raro, deve ser nardo, perfume muito caro. E ela usa o perfume para ungir. Como não tinha acesso à cabeça, ungiu os pés do Senhor. Ela fez tudo isso, uma coisa incomum, né? Então a pecadora, ela agiu movido pela indignação, mas também agiu por fé, crendo que teve ou teria, ela não sabia ainda, seus pecados perdoados.
Meus irmãos, nós podemos afirmar que os pecados dela já estavam perdoados. A gente vai chegar a essa conclusão no final. Bom, terceiro passo. O dom da profecia em ação. Versículo 39 diz: ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, ou seja, pensou, né? Se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher que ela é, uma pecadora. E o Senhor Jesus respondeu ao pensamento dele: Simão, eu tenho algo a te dizer. E o mestre, né, o Simão, com toda aquele jeitão dele hipócrita, né, diz, mestre, né? O fariseu pensou, e o Senhor ouviu o pensamento dele. Gente, se intitular profeta lá em Israel é uma coisa muito séria, porque o profeta é uma pessoa que é mensageiro de Deus. Quando a pessoa se diz profeta, a gente tem, por exemplo, o exemplo do profeta Elias. Lá em 1 Reis, capítulo 17, ele predisse para o rei Acabe: não vai chover mais. E não choveu por 3 anos. Um pouquinho mais para frente, ele ressuscita um menino. Um menino que era filho de uma mulher que tinha construído um cômodo para ele descansar quando ele estivesse passando por aquela região. Então, ele fica né, ele tem misericórdia pelo sofrimento dela e ele ressuscita. Então, dizer profeta é uma coisa muito séria. Então Simão devia estar exultando de alegria, né? Por quê? Porque pegamos esse rabi, pegamos ele. Ele se diz profeta, mas será que ele nem sabe que essa mulher é prostituta, né? Um rabi, ele teria um comportamento esperado. Olha, ele tem que rejeitar aquele comportamento inadequado, indecoroso daquela mulher pecadora. Por quê? Porque é indecoroso o que está acontecendo ali. A mulher se desnudou. É como se alguém, sei lá, abrisse os pontinhos da roupa aqui, da blusa, para poder mostrar seio. É uma coisa parecida com isso, para os padrões comportamentais da época. Essa mulher, ela era única. Puxa vida, sou o único que está vendo que ninguém faz nada por ele. Então, ela, à custa da reputação dela, que já não era muita coisa, né? Ela, eu vou adorar o meu Senhor. E, né? Quarto ponto, né? Ensinando a doutrina do perdão. O Senhor havia sido humilhado, né? E em resposta à humilhação, ele responde com uma parábola, com um ensino. Olha só, meus irmãos. 2 homens deviam a certo credor. Um devia 500 denários. Denário era o custo do trabalho de um dia. 500 denários era praticamente 1 ano e meio. Sabendo que a economia local ali era agropecuária, fortemente agrícola, então 1 ano e meio dá mais ou menos 2 colheitas. Então era uma dívida impagável, não tinha como pagar. E o outro, 50 denários. 50 denários é 50 dias de trabalho, 1 mês e meio. Agora, dá para pagar? Dá, mas se isso acontece no tempo da semeadura, a colheita vai demorar muito, não vou conseguir pagar. Então também é uma dívida impagável. E Jesus perguntou para Simão: qual deles vai amar mais o credor? E o Simão respondeu: suponho que aquele que foi perdoado a dívida maior. E Jesus: você julgou bem. E quando alguém recebe de um rabi uma resposta: você julgou bem?
fica mais exultante ainda. Estou com tudo aqui, eu entendo de tudo. Interessante que o Império Romano, já falamos um pouco, ele permitia que as questões credor, devedor, fosse tratada de acordo com a legislação local. Então, quem ia tratar disso seria o Sinédrio. Uma coisa interessante, o não pagamento de uma dívida poderia levar o devedor a ser vendido como escravo. Lá em Neemias 5, versículo de 1 a 5, está escrito: foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também eles estavam reconstruindo os muros de Jerusalém, porque o rei Ciro tinha permitido que eles voltassem para retomar Jerusalém. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomar trigo para não morrer de fome. Também havia quem dizia: tomamos emprestado dinheiro para pagar o tributo do rei, e sobre as nossas terras e sobre as nossas vinhas. Agora a nossa carne é como a carne dos irmãos, e nossos filhos para serem servos, e alguns de nossos filhos estão sujeitos a já não poder estar sob as nossas mãos, ou seja, se tornaram escravos. Então, judeus mais ricos estavam cobrando as dívidas dos judeus mais pobres, e assim tinham que se... Então, uma dívida de 1 ano e meio, meus irmãos, era praticamente impagável. E a de 2 meses também. A parábola está ilustrando um credor muito raro. Ou essa pessoa é um milionário, ou bilionário, ou ela é um parente muito rico, mas está mais para uma ilustração de Deus, que é o que perdoa. O perdão da dívida pagaria tudo. Então essa parábola ela vai ilustrar o exercício da misericórdia. Ela é a apresentação da teologia da graça, da doutrina da graça. Ou seja, o favor imerecido, o perdão da dívida, o perdão dos pecados. Então nós vimos aqui, por meio dessa parábola, a doutrina da graça. E aplica o ensino, né? O Senhor Jesus vira-se então para... Ele faz assim, está de frente para Simão, mas ele vira para a parede, para a pecadora. Vê esta mulher, Simão, entrei na tua casa, você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com beijo. Esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Nessa resposta de aplicação dessa doutrina do perdão, o Senhor está demonstrando que a pecadora teve os pecados perdoados. E mais importante, a pecadora já tinha sido perdoada. Por que já tinha sido perdoado? Porque, meus irmãos, tem uma passagem lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, uma passagem tão linda que fala assim: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. Então, quando ela faz aquilo, e o Senhor Jesus declara que ela está salva, ela já estava salva, porque se ela fosse salva por causa daquele
daquele comportamento que ela teve, então a salvação dependeria de obra. Amém, amados? Este é o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da fé que eu tenho de uma vida eterna. Glória a Deus por isso. E finalmente, o Senhor reafirma a sua divindade. O Senhor, Ele devolveu o insulto com o ensino de amor. Ele praticou o evangelho do amor. Ele mostrou a fé da pecadora em ação. Ele teorizou, não, ele colocou a teoria e a prática. A teologia, a doutrina do perdão, amarrado à graça salvadora e aplicação. E, finalmente, o Senhor reafirma a sua divindade. No versículo 47 em diante ele fala: portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco amou. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Somente Deus, e somente o Filho de Deus, pode perdoar pecado, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, diante dessas verdades doutrinárias, eu gostaria de encerrar orando por todos nós, porque certamente em alguma dimensão da nossa vida, da tua vida, pode ser que você tenha comportamento do fariseu. Melhor seria que nós estivéssemos sempre do lado da mulher pecadora, porque como mulher pecadora, nós poderíamos estar constantemente adorando, sem preocupação de estar realizando uma coisa de justiça própria, como o fariseu praticou. Amém, meus irmãos? Convido os irmãos a se porem de pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos trazer a memória e pôr diante do seu altar, conforme tem sido nossa evolução profissional. Como é que nós temos crescido e nos tornado cheios de autoconhecimento? Como é que nós temos nos tornado verdadeiro rei, diretor, gerente, chefe? Como é que nós nos tornamos verdadeiras autoridades, cheio de justiça própria, cheio de conhecimento? Nós nos achamos como as pessoas que nada mais têm a aprender, e ninguém pode trazer nada que acrescente qualquer coisa para nós. Nós desprezamos novidades. Por que desprezamos novidades? Será que porque é que afeta o nosso status? Será que porque isso pode me levar a ter que estudar mais ainda, a trabalhar mais ainda? Nós desprezamos o conhecimento, e principalmente as pessoas portadoras desse conhecimento. Nós desprezamos gente, porque essa gente, cremos, é uma ameaça para o meu status. Senhor, será que em alguma dimensão da nossa vivência profissional nós não estamos nos comportando dessa forma? Nós começamos tão humilde como estagiário, tão simples, e vamos evoluindo. Será que nós podemos chegar a sermos um Simão? E na dimensão doméstica, nós começamos como criança, humilde, recebendo toda a orientação, todo puxão de orelha, toda forma de que nós vemos aprendendo. Seja sábio para aprender com o erro dos outros. Vamos crescendo, atingimos a maturidade, nos noivamos, nos casamos, e agora temos filhos e passamos a ensinar os filhos. Será, meus irmãos, que a gente não está abdicando do papel de educador dos nossos filhos?
Será que nós temos a humildade de reconhecer que nós não estamos entendendo direito o que é esse negócio de rede social? O que é esse negócio de internet? Nós, algumas pessoas entre nós, já sabemos que a internet é um repositório infinito de conhecimento. Mas certamente, grande parte desse infinito repositório é inadequado para as nossas crianças. Será que nós temos sido pais, aquilo que o Senhor pede que nós sejamos cuidadores, educadores da herança que Ele confiou a nós, para que mais tarde eles voem pelo mundo para cumprir a sua missão celestial, a sua missão eclesiástica, a sua missão que Ele tem como servo de Deus, como cristão, como crente no Senhor Jesus. Para ele chegar a isso, ele tem que crescer adequadamente. Será que nós estamos educando adequadamente? Será que nós nos estamos colocando como Simão, o todo conhecedor de tudo, e nada que vem de novidade tem mais algo a acrescentar a mim? Senhor amado, em nome de Jesus, cada um que aqui está aqui hoje, cada um que está pela rede, pela internet, recebendo essa instrução, que se posicione perante teu altar, que entenda que melhor é ser como a pecadora, como a penetra. Sejamos penetra, se é que temos que aprender alguma coisa. Sejamos humilhados, sejamos humildes, mas nunca deixemos de continuar a aprender, para que não sejamos pegos como Simão, o homem que tudo conhece, que nada mais tem a aprender, e por isso comete o pecado da justiça própria. Ele se torna o próprio Deus, o próprio legislador, o próprio juiz. E nós aprendemos que não devemos ser juiz. Compete ao Senhor julgar, a nós compete obedecer. Senhor amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse privilégio de poder ministrar essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, igreja.